Fala pessoal do Cifra Club, aqui é o Felipe Lobo e agora a gente vai dar continuidade ao nosso curso sobre partituras. Na primeira aula desse curso a gente viu como que funciona a representação das alturas musicais, ou seja, como representar as notas musicais na pauta. Agora a gente vai ver como representar um outro importante parâmetro do som, que é a duração. A duração dos sons e das pausas são os principais responsáveis pela formação do ritmo musical. E é aqui que a gente tem o maior desafio de leitura de uma partitura. Não porque a leitura do ritmo seja um bicho de sete cabeças, mas porque a execução de ritmos com precisão e fluência, de um modo geral, exige muita concentração e treinamento. Independente se o ritmo é um ritmo que está escrito ou se é algo que a gente está tirando de ouvido. É um ritmo o que exige maior domínio técnico do músico, porque ele impõe um tempo determinado para a realização musical. A representação do ritmo na partitura se dá através do uso de uma série de sinais, mas para ler e tocar os ritmos corretamente, a gente tem que começar falando sobre dois conceitos essenciais para a teoria musical, que são o pulso e o compasso. Como sabemos, a música é organizada no tempo sobre uma pulsação. O pulso musical é o elemento primordial para o domínio de todo o universo rítmico. É a referência constante de um pulso implícito que nos permite sincronizar os vários elementos de um arranjo. E é a sensação desse pulso que faz o nosso corpo reagir à música e se mover junto com ela, quando a gente toca, dança ou simplesmente quando a gente está batendo o pé assim, junto com a pulsação da música, meio que sem perceber. Para tocar no ritmo, é preciso sentir a pulsação musical. 2, 3, 4. Os pulsos musicais podem ser organizados em grupos que a gente chama de compassos. A divisão desses compassos pode ser feita de várias formas, e as mais comuns são o compasso de dois tempos, que a gente chama de compasso binário, como no samba, por exemplo, né? 1, 2, 1 e 2. Tem também o compasso de três tempos, chamado de compasso ternário, muito usado nas valsas e guarânias, por exemplo. 1, 2, 3... Tem também o compasso de quatro tempos, que é o mais usado com certeza, né? Muito comum no rock e na música pop em geral, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4... Bom, na partitura, essa divisão dos compassos é sinalizada pelo uso de linhas verticais que dividem a pauta musical de acordo com o tipo específico do compasso. Essas linhas são chamadas de barra de compasso. Entretanto, a gente tem uma outra indicação que ajuda a reconhecer o tipo do compasso logo no início da pauta. É o que a gente chama de fórmula de compasso. Essa fórmula consiste em dois algarismos que são colocados assim em forma de fração, né? Onde o primeiro algarismo, que é o numerador da fração, mostra para a gente a quantidade de tempos que cada compasso da música tem. É o que a gente chama de unidade de compasso. Bom, mas para entender melhor essa fórmula de compasso, a gente vai precisar primeiro aprender como funcionam as figuras rítmicas. Saca só. Bom, essa é a parte mais complicada da leitura de partituras, porque é a forma da gente determinar com precisão a duração de cada som e cada pausa. Porém, a gente tem que ter tranquilidade para poder ir assimilando aos poucos cada uma das figuras rítmicas e treinar a leitura sempre partindo de coisas muito simples para melhorar o nosso reflexo e ir complicando aos poucos. A gente vai entender agora a lógica de cada uma das figuras e como usá-las. Em seguida, faremos alguns exercícios para assimilar todo esse conteúdo.
As figuras rítmicas são apresentadas em ordem decrescente de duração. Elas podem conter até 3 partes distintas, que são cabeça, haste e colchete. Veremos agora todas as figuras, começando pela que tem a maior duração até chegar na menorzinha delas. A figura de maior valor usada atualmente é chamada de semibreve. Sua forma consiste em um pequeno círculo apenas contornado, sem preenchimento. Ou seja, ela possui apenas a cabeça, não tem nem haste e nem colchete. A semibreve é identificada pelo algarismo 1. E a sua pausa é representada através de um pequeno retângulo desenhado assim como se tivesse dependurado na 4ª linha do pentagrama. A próxima figura é chamada de mínima. A sua forma possui a cabeça branca, sem preenchimento, unida a uma haste, e também não possui colchete. A duração da mínima é a metade da duração da semibreve, ou seja, onde cabe uma semibreve, a gente pode ter 2 mínimas, ocupando a mesma duração. A mínima é identificada pelo algarismo 2, e a sua pausa é representada com um pequeno retângulo desenhado acima da 3ª linha do pentagrama. A próxima figura é chamada de semínima. Ela é formada com a cabeça preta, toda preenchida, mais uma haste. A sua duração equivale à metade do valor da mínima e 1/4 do valor da semibreve, ou seja, onde cabe uma semibreve ou 2 mínimas, a gente pode ter até 4 semínimas ocupando a mesma duração. A semínima é identificada com o algarismo 4 e a sua pausa possui essa forma peculiar, muito fácil de reconhecer, observe. A nossa próxima figura é a colcheia. Ela é formada pela cabeça toda preenchidinha, mais uma haste e um colchete. A colcheia vale a metade do valor da semínima, ou 1/4 do valor da mínima, e ainda 1/8 do valor da semibreve. O algarismo que identifica essa figura é o 8. Quando a gente escreve mais de uma colcheia em sequência, podemos unir os seus colchetes, criando pequenos grupos, facilitando a leitura e a contagem da quantidade de notas escritas. A pausa da colcheia é representada através desse desenho, que é semelhante à figura, porém sem a cabeça e um colchete, para o lado ao contrário. Bom, a gente tem ainda a figura chamada de semicolcheia. Ela é semelhante à colcheia, porém possui 2 colchetes ao invés de um só. O seu valor é a metade do valor da colcheia, e ela é identificada com o número 16. A pausa da semicolcheia é bem semelhante à da colcheia, porém com 2 colchetes. A próxima figura chama-se fusa. A fusa é uma figura ainda mais ágil, que possui a forma semelhante à da colcheia e da semicolcheia, porém possui 3 colchetes. A sua duração equivale à metade do valor da semicolcheia. A fusa é identificada pelo número 32. E a sua pausa possui a forma semelhante às das outras figuras com colchetes, porém ela vai ter 3 colchetes na pausa também. E a figura mais ágil de todas é a chamada semifusa. Com a forma semelhante à da colcheia e semicolcheia e a da fusa, ela vai possuir 4 colchetes. A sua duração é a metade do valor da fusa, e ela é identificada pelo número 64. A pausa da semifusa vai ser semelhante à sua vizinha anterior, porém com 4 colchetes. Existe uma regra bem simples para a gente aprender como posicionar as figuras na pauta musical. Veja bem, o plano horizontal representa numa partitura a passagem do tempo, ou seja, aquelas notas colocadas lado a lado são tocadas umas depois das outras. Já aquelas notas colocadas umas sobre as outras são tocadas todas ao mesmo tempo. Quer dizer, o que estiver alinhado verticalmente na partitura acontece simultaneamente. Como, por exemplo, um acorde que é tocado em plaqué. Plaqué é como se chama esse tipo de ataque em que a gente puxa assim todos os dedos ao mesmo tempo, né? Tocando um acorde, por exemplo. Olha só. Bom, eu preparei um exemplo que eu vou tocar para vocês agora e a gente vai acompanhar na partitura. E na sequência eu vou explicar cada detalhezinho dessa pauta aí para a gente compreender o que está escrito
em como que a gente faz essa leitura. Vamos lá, vamos marcar a pulsação juntos para a gente compreender melhor a leitura que eu vou fazer da partitura. Na sequência, eu vou explicar item por item o que está escrito nessa pauta aí. 1, 2, 3 e 4. Joia. A primeira coisa que a gente faz para começar a ler uma partitura é dar uma olhada lá no comecinho da pauta, quais são os símbolos, e vão contar para a gente o que é básico na leitura dessa partitura. Observe. Primeiro a gente tem a clave de Sol, que mostra a posição que as notas vão ocupar no pentagrama. E depois a gente tem a fórmula de compasso. Nesse caso, é um compasso 4x4. O primeiro 4 mostra para a gente que cada compasso vai durar 4 tempos. E o 4 da parte de baixo da fração mostra para a gente qual é a figura rítmica que assume o valor de uma pulsação na nossa música. A figura representada pelo algarismo 4 é a semínima, e é ela que vai ter o valor de uma pulsação aqui na nossa música. Beleza? O segundo passo para a gente ler bem essa partitura é tentar identificar os padrões que acontecem e que a gente consegue identificar apenas olhando para a pauta. Observe comigo. É muito fácil perceber que os 4 primeiros compassos dessa partitura vão ter um padrão rítmico, ou seja, eles usam exatamente o mesmo ritmo. Se a gente observar, todas as notas estão escritas com a semínima, ou seja, todas vão durar exatamente o mesmo tempo, uma pulsação. Só no quinto compasso, o último compasso da música, é que a gente tem uma variação desse ritmo, e as notas são escritas com semibreves. No compasso 4x4, a semibreve vai durar 4 tempos, ou seja, temos um acorde aí, né, com 4 notas tocadas ao mesmo tempo, que dura pelo compasso inteiro. Bom, já está muito mais fácil de ler essa partitura. A gente já entendeu o ritmo dela, né, já percebeu os padrões que estão sendo usados e a gente ainda nem começou a pegar no instrumento. Para terminar essa leitura prévia que a gente faz, né, vamos entender aí os padrões melódicos que estão acontecendo. Observe que no primeiro compasso a gente começa aí com a nota Mi. É um Mi grave, né, tocado na 4ª corda do violão. Depois tem a nota Sol, tocada na 3ª corda, a nota Si, na 2ª corda, e a nota Mi. Vejam como o segundo compasso vai repetir exatamente essa mesma sequência de notas. Ou seja, os compassos são iguais. Mi, Sol, Si, Mi. Os próximos compassos também vão criar um padrão melódico, observe. A gente tem no terceiro compasso a nota Ré sustenido, depois a nota Lá, a nota Si e a nota Fá sustenido. O quarto compasso vai repetir exatamente essas mesmas notas. E no compasso final, a gente vai tocar as mesmas notas que tocamos no primeiro compasso, só que ao invés de arpejadas, elas vêm todas ao mesmo tempo, porque elas estão alinhadas aí na vertical. Um outro símbolo interessante que a gente pode ver nessa partitura aí é essa linha curva, que vai unir os 2 primeiros compassos e também o terceiro e o quarto compasso. Isso é o que a gente chama de ligadura de expressão. E ela fala para a gente que a gente pode tocar essas notas de forma ligada, ou seja, a gente pode deixar o som de uma nota misturar com o som da próxima nota. A gente não precisa cortar, né, o som. Senão a gente teria que tocar assim, por exemplo. Como a gente tem aí uma ligadura de expressão, a gente pode deixar as notas irem se misturando, não tem problema. É esse o efeito que a partitura espera representar para a gente. Bom, uma última coisa que a gente pode ver aí que tem uma indicação de andamento, né? Um símbolo mostrando para a gente que cada semínima vai valer 60 batimentos por minuto, que é exatamente a duração do nosso segundo, né? Então, essa representação aí do andamento não precisa ser seguida à risca, né? A gente pode até começar tocando mais devagar,
Depois a gente pode descobrir que a música fica legal se a gente toca mais rápido. Então é uma indicação que a gente tem que ter como referência, mas não precisa seguir à risca, principalmente na hora do estudo, né? Sempre que a gente está começando a ler uma partitura, a gente tem que ler o mais devagar possível, pelo menos no começo, nessa fase de treinamento. Agora eu vou tocar mais uma última vez a partitura, né? Agora que a gente já entendeu todos os símbolos, para a gente ver aí como que é a dinâmica da leitura da pauta. Saca só. Eu vou fazer um andamento um pouquinho mais rápido, né? Para a gente ver como que fica. 1, 2, 3 e 4. Bom, agora a gente tem mais um exemplo onde podemos ver a aplicação das pausas também nesse mesmo contexto aí. Acompanhe comigo a leitura, vamos marcar a pulsação juntos. E da mesma forma, na sequência, eu vou explicar cada detalhe dessa partitura. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. No caso dessa partitura, a gente tem as mesmas indicações da anterior, quer dizer, é a clave de Sol, a clave utilizada, e também um compasso 4x4, onde a semínima dura um tempo e o compasso possui 4 tempos. Bom, a gente começa aí com um padrão rítmico também interessante. A gente tem ritmos de semínima no primeiro compasso e ritmos de mínima no segundo. Observe, a gente começa aí com a nota Mi, a primeira corda solta. Depois o Fá sustenido, da segunda casa. Essas duas notas têm ritmo de semínima. E depois a gente tem uma pausa de semínima, onde a gente tem que interromper o som do violão. E aí o Fá sustenido é tocado mais uma vez. Lembrando aí que a gente não precisa escrever o sustenido 2 vezes dentro do mesmo compasso. No segundo compasso a gente toca a nota Mi, que está escrita com a duração de mínima, ou seja, ela vai valer o dobro da semínima, 2 tempos inteiros. E na sequência a gente tem a pausa da mínima, que tem essa mesma duração, 2 tempos. Então a gente deixa o Mi soando 2 tempos, né? 1, 2, 1, 2, e 2 tempos de pausa. Depois, nos próximos compassos, a gente vai ver essa mesma estrutura rítmica se repetindo. 2 semínimas, uma pausa de semínima, mais uma semínima, e aí no próximo compasso a mínima e a sua pausa. Porém, a melodia vai assumir uma outra configuração, né? A gente vem para a segunda corda. Ó. A gente começa com a nota Si, depois o Dó, aí vem a pausa, e depois a nota Dó novamente, para voltar a nota Si no próximo compasso. Vai durar 2 tempos, e aí a gente tem a pausa de 2 tempos na sequência. Os próximos compassos vão quebrar esse padrão e aí a gente vai ter uma nova configuração. Observe. A gente tem 2 compassos seguidos com ritmo de semínima, depois um compasso inteiro que vai ser ocupado por uma pausa de semibreve, e aí mais um compasso com ritmo de semínimas e 2 compassos finais, onde a gente vai tocar a nota Mi, também escrita com semibreves. Quer dizer, cada toque aí final vai levar um compasso inteiro, né? A gente toca o Mi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Eu vou ler novamente esse trecho todo para a gente, né, agora que já sacamos aí cada detalhe dessa pauta, a gente vai compreender melhor agora a dinâmica da leitura. Saca só. 1, 2, 3, 4.
Essa relação de proporção entre as figuras rítmicas que a gente viu, através daqueles números do item anterior, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, serve para a gente como uma referência para a gente poder entender a duração de cada figura. Mas as figuras em si não possuem uma duração específica já definida. Quer dizer, a duração real das notas representadas por essas figuras vai estar relacionada às indicações da fórmula de compasso e ao andamento da música. Então, vamos entender melhor agora as indicações da fórmula de compasso. Como a gente viu, o numerador da fórmula de compasso, que é o primeiro algarismo da fração, indica para a gente o tamanho do compasso, quantos tempos que a gente tem em cada compasso da música. Por isso, esse número é chamado de unidade de compasso. Já o denominador da nossa fração, que é o algarismo da parte de baixo, representa a figura rítmica que vai assumir o valor de um tempo na música. Por isso, esse número é chamado de unidade de tempo. Ou seja, se a unidade de tempo é representada pelo algarismo 4, quer dizer que é a semínima, que é a figura que vai valer um tempo na nossa música. Se a unidade de tempo fosse o número 2, então seria a mínima a figura que assumiria o valor de um tempo na nossa partitura. E assim por diante. Sem entender bem a fórmula de compasso, vai ficar bem difícil da gente ler a partitura corretamente. Veja comigo esse exemplo. Temos uma música em compasso 4x4 e com um andamento de 60 batimentos por minuto. Bom, aqui a figura representada pelo número 4 vai ser a nossa unidade de tempo. Quer dizer, vai ser aquela figura que assume o valor de um pulso na música. Essa figura é a semínima. Então, nesse caso, cada semínima vai ter a duração de 1 segundo, pois a nossa música está em 60 batimentos por minuto. Logo, cada pulso corresponde a 1 segundo, o que será precisamente a duração de cada semínima nesse nosso contexto. Assim, a gente pode saber, também com segurança, que nesse compasso 4x4 podemos escrever 4 semínimas em cada compasso, ou então apenas 2 mínimas, que tem o dobro do valor da semínima, ou ainda uma semibreve que vai preencher o compasso inteiro. Outra possibilidade é a gente fazer a subdivisão de cada tempo em várias partes. Em cada tempo podem caber 2 colcheias, cada uma vale a metade do valor da semínima. Ou então 4 semicolcheias, ou ainda 8 fusas e até 16 semifusas em cada tempo. Acompanhe comigo a leitura dessa pauta que eu escrevi para ilustrar um pouco essa questão. Vamos ver esse exemplo e vamos tentar marcar a pulsação junto comigo, prestar bastante atenção aí na animação da partitura para a gente já começar a compreender a dinâmica da leitura musical. Saca só. 1, 2, 3 e 4. Bom, então vamos entender aí detalhadamente tudo que está escrito nessa pauta. Veja comigo. Temos aqui novamente a clave de Sol e o compasso 4x4. Nenhuma novidade até aqui. Bom, a gente pode ver aí um padrão rítmico interessante nos 4 primeiros compassos. Um compasso só de semínimas, depois um compasso só de mínimas. E esse padrão se repete. Nos últimos 4 compassos, a gente tem uma quebra desse padrão. Vamos ter 2 compassos seguidos com ritmo de semínima e depois um compasso com ritmo de mínima e o último compasso apenas com semibreve. A gente tem que também tentar já desenhar na cabeça a melodia que está aí na pauta. Olha só, a gente começa com as notas mais agudas, da partitura, começando aí na nota Mi, que a gente pode tocar aqui na primeira corda solta, e depois na nota Fá, vai ficar na primeira casa. E aí rola um vai e vem nessas notas, ó. Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Si. A partir do segundo compasso, tem uma frase que funciona meio como uma resposta da primeira. Ó. Si, Dó, Si, Dó, Si.
Si, Sol. E agora a gente já vai direcionando para o final da música, né? Repetindo a ideia do começo, só que na corda mais grave aqui, ó, na corda 4, né? Fá, Sol, Fá, Si, Ré. A gente tem um arpejo aqui passando pelo... né, o Fá, nesse caso, está sustenido, né, nos dois compassos. O arpejo passando pelas notas do acorde de Si com sétima. Fá sustenido, Lá, Si e Ré sustenido. E aí no penúltimo compasso a gente tem um acorde de 3 notas aqui. Fá sustenido, Si e Mi. É como se fosse um Si com quarta, né? Só que sem o baixo aqui. E aí depois um outro acorde com as notas Fá sustenido, Lá e Ré sustenido. É como se fosse o Si com sétima, só que sem o baixo. No último compasso a gente tem um acorde de Mi menor, que a gente vai tocar com as notas todas ao mesmo tempo, porque elas estão alinhadas aí na vertical. Bacana, vou tocar de novo a partitura para a gente sacar agora de uma forma mais dinâmica esse processo da leitura. 1, 2, 3, 4. Bom, tem um outro exemplo agora para a gente entender um pouco melhor como que funciona essa subdivisão dos tempos, quer dizer, como que a gente pode usar os valores menores do que a pulsação para subdividir os tempos da música. Vou tocar esse próximo exemplo também, a gente marca junto aí a pulsação para poder acompanhar bem a leitura desse exemplo. Vamos lá, na sequência eu explico os detalhes. 1, e 2, e 3, e 4. Bom, aqui eu marquei um andamento mais devagar para ficar mais fácil da gente fazer a subdivisão dos tempos e entender quantas notas que estão sendo tocadas em cada tempo. Observe comigo a partitura. Novamente a gente tem a clave de Sol e o compasso 4x4. No primeiro compasso da música a gente tem aí um padrão rítmico de semínimas, ou seja, cada nota vale apenas um pulso. A gente tem também um padrão melódico, porque rola um vai e vem, né? Primeiro o Mi e depois o Si. E isso se repete. No segundo compasso, o ritmo é dobrado, quer dizer, ao invés de serem semínimas, a gente tem um ritmo de colcheias, né? 2 notas em cada tempo. Porém, a gente vai manter o mesmo padrão melódico, tá vendo? Só que com 2 toques em cada nota, né? Então, onde a gente tinha aquela pulsação assim, 1 e 2, no primeiro compasso, basta a gente tocar 2 vezes cada nota para ler as colcheias do segundo compasso. No terceiro compasso, acontece um esquema semelhante, só que agora a gente vai quadruplicar as notas, né? Vão ser semicolcheias. 4 toques dentro de cada pulso. Automaticamente, o ritmo fica mais ágil, né? Então, veja bem. 3 e 4 e... E no último compasso, esse ritmo vai se dobrar mais uma vez, né? A gente vai ter 8 notas dentro de cada tempo. Ou seja, o toque vai ser mais ágil ainda. Então, fica assim. 3 e 4 e...
próximo compasso, o ritmo agora vai ficando mais devagar e termina numa nota muito longa, né? Então a gente tem aí no quinto compasso duas mínimas, né? Uma no Si, dois tempos inteiros e depois o Mi, que fica 4 tempos inteiros, porque ele está notado com a semibreve. Uma outra dica importante é a gente procurar sempre acentuar a primeira nota de cada pulsação da música. Ou seja, nesses casos em que o pulso é subdividido com várias notas, a gente toca um pouquinho mais forte a primeira nota do pulso. Dessa forma, a gente mantém uma orientação bacana, né? A gente sente mais firmeza de estar tocando a nota no pulso ali da forma correta. Se possível, a gente pode tentar também acentuar um pouco mais o primeiro pulso de cada compasso. Dessa forma, a gente fica com uma sensação de segurança maior na métrica da música, né? E evita de se perder quando a gente estiver lendo a partitura, né? É muito fácil a gente se perder, por exemplo, quando a gente olha para o papel, olha para o violão e vai voltar a olhar para o papel. Às vezes a gente olha na linha errada, né? Se a gente estiver com os compassos bem marcados, fica um pouco mais difícil desse tipo de engano acontecer, ok? Bom, como a gente viu, a proporção da duração dessas figuras rítmicas varia sempre em razão de 2. Quer dizer, a gente tem aqui uma figura que vale 1 pulso. A próxima que vale mais que essa vale 2 pulsos. E a próxima que vale mais vale 4 pulsos. Aquelas que valem menos vão valer a metade de 1, depois 1/4 e depois 1/8 e assim por diante. Ou seja, sempre em razão de 2 é que varia essa duração. Agora, como que a gente pode escrever uma figura que tenha valor ímpar, ou então valor fracionado? Como fazer uma figura que dura 3 tempos, ou então apenas 1 tempo e meio? É para isso que serve o próximo conceito que a gente vai ver, que é o ponto de aumento. Ponto de aumento é um pontinho que a gente coloca assim do lado direito da cabeça da figura, indicando que se deve somar a metade do valor dessa mesma figura à sua duração total. Portanto, se a gente acrescenta um ponto de aumento a uma mínima que antes valia 2 tempos, ela vai passar a valer 3 tempos, ou seja, os 2 tempos do seu valor normal, mais a metade desse valor que é 1. 2 mais 1, 3. Um outro exemplo, se a gente acrescenta um pontinho de aumento a uma semínima que valia 1 pulso apenas, ela vai passar a valer 1 pulso mais a metade desse valor, ou seja, 1,5. Dessa forma, é possível a gente escrever notas com qualquer duração, sejam valores longos, que duram um compasso todo, seja um valor par ou ímpar, ou um valor fracionado. Acompanhe comigo esse exemplo de aplicação do ponto de aumento. A gente vai ler a partitura, né, juntos, e na sequência eu vou explicar cada detalhe dessa pauta. Vamos lá. Bom, vamos marcar agora a pulsação juntos para ler esse trecho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A primeira coisa que chama a nossa atenção nessa partitura é que aqui a gente tem um compasso diferente. Então, observem, a gente mantém aí a clave de Sol como clave que serve de referência, e o nosso compasso é 3/4, um compasso ternário, ou seja, cada compasso vai ser 3 tempos. Mas a semínima vai continuar sendo a nossa unidade de tempo nesse compasso também. A gente vai perceber com o tempo que a semínima é realmente a figura mais usada como unidade de tempo, embora isso não seja uma regra, ok? Bom, observando a partitura, a gente percebe um padrão rítmico aqui também muito claro. A gente tem no primeiro compasso um ritmo de semínimas, 3 semínimas, e no próximo compasso uma mínima pontuada. Ela vai durar pelo compasso inteiro. No terceiro compasso, a gente vê que o padrão rítmico começa a se repetir. Novamente, 3 semínimas, seguidas de uma mínima pontuada. Para concluir o trecho, a gente tem mais uma mínima pontuada, tocando a nota mais grave aí dessa melodia, né, que é a nota Mi. E a gente pode tocar na 4ª corda do violão. Bom, eu vou ler novamente, agora a gente vai acompanhar novamente a leitura, já com um pouco mais de consciência do que está acontecendo. 1, 2, 3.
Uma outra possibilidade na escrita de partituras é a gente fazer a ligação de duas figuras que têm a mesma altura, somando assim os seus valores. É o que a gente chama de ligadura de duração ou ligadura de prolongamento. Bom, isso é uma coisa muito útil porque é a única forma que a gente tem de escrever uma nota cuja duração vai atravessar a divisão dos compassos. Ou seja, mesmo se a gente tem um compasso só de 3 tempos, a gente pode escrever uma nota que dura 4 tempos, 5, 6 tempos ou até mais. Para isso, basta a gente desenhar uma linha curva ligando a cabeça de duas figuras. Mas veja bem, para a gente poder ligar as notas dessa forma, somando as suas durações, elas têm de ter a mesma altura, ou seja, elas têm de ser a mesma nota. 2 sóis, 2 rés, 2 dós e assim por diante. A gente pode usar essa ligadura de duração para somar quaisquer figuras. E assim, a ligadura também é uma opção ao uso do ponto de aumento em alguns casos. Porque veja bem, se a gente tem uma mínima pontuada, ela vai ter exatamente o mesmo valor de uma mínima ligada a uma semínima. As duas possibilidades de escrita estão corretas e vai ficar a critério do músico escolher qual forma que ele julga mais simples ou mais fácil de ler. Acompanhe comigo agora a leitura de mais um exemplo do nosso uso das ligaduras de duração. Veja bem. Vamos marcar a pulsação juntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bom, vamos entender aí os detalhes dessa partitura também. Novamente, a gente tem a clave de Sol e o compasso 4x4, nenhuma novidade. Então, a gente vai ter aí um ritmo, né, onde a gente vai tocar acordes. Veja bem, a gente começa tocando a nota Mi, com o tempo de semínima, e depois a gente toca as notas Sol, Si e Mi, também com o tempo de semínima. Na sequência, a gente repete isso de novo. Só que a parte mais aguda aqui do segundo acorde vai ser ligada ao próximo compasso. Então ela vai durar o valor da semínima mais o valor da semibreve que vem na sequência. Ou seja, ela vai durar 5 tempos no total. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No próximo compasso a gente tem um ritmo semelhante, só que o acorde vai ser outro, né? Vai ser o Ré sustenido. Depois as notas Lá, Si e Fá sustenido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observe que agora a gente não tem mais uma semibreve na continuação aí. É apenas uma mínima com os pontinhos de aumento. Quer dizer, é uma mínima mais a metade do seu valor. Então ela vai durar 3 tempos. No quarto tempo desse compasso, a gente toca o baixo do acorde novamente, que é o Ré sustenido. Na sequência da música, a gente vai ver que o ritmo vai adquirir um novo padrão. A gente tem mínimas, né? Primeiro a gente faz o acorde de Mi menor, porém na corda mais aguda a gente toca a nota Sol. Esse acorde dura 2 tempos. Em seguida, essa nota mais aguda vai cair para o Fá sustenido. Mais 2 tempos aqui, e aí depois essa nota vai cair para o Mi da corda solta. A gente fica mais 2 tempos aqui, toca um baixo aqui na nota Si, porém na quinta corda, a corda Lá, e depois a nota final, que é a corda mizona solta. Como a gente pode ver, essa última nota vai ocupar 2 compassos inteiros, porque são 2 semibreves ligadas uma na outra. Então eu vou tocar novamente para a gente acompanhar agora de forma mais fluente essa leitura. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E
É isso aí, essa foi a nossa segunda aula do curso sobre partituras, na qual a gente viu como compreender a representação das durações dos sons e pausas musicais e a organização do ritmo musical em pulsos e compassos. Na próxima aula desse curso, a gente vai ver alguns aspectos mais avançados sobre a leitura e a escrita de partituras. Comente o vídeo para compartilhar suas dúvidas e sugestões. E não deixe de baixar a apostila que você encontra no link que está na descrição do vídeo. Lá a gente tem textos e exercícios para ajudar no seu treinamento e na compreensão desses assuntos aí. Bacana? Um abraço para todo mundo, bom som e até a próxima aula.